lugar do testemunho, eu queria começar cantando uma canção que tem tudo a ver com esse tema, Cura, Senhor, onde dói. Eu queria que, enquanto nós cantamos, você continuasse se lembrando dos seus traumas, dos traumas que talvez você carrega desde a infância, dos traumas da adolescência, dos traumas da juventude, dos traumas que você adquiriu depois daquele seu namoro, daquele seu noivado, os traumas que você adquiriu com o seu casamento, no seu trabalho, os traumas que você adquiriu depois que você mudou de casa, os traumas que você adquiriu depois que você perdeu alguém que você amava. Pensando nos seus traumas, feche seus olhos e canta conosco. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Quem sabe canta. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Fala para Jesus. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carrega nos braços. leva-me. Leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, fala. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Amém? Queridos irmãos, como eu disse no início dessa Santa Missa, e volto a repetir, esse é um tema bastante delicado, que vai exigir do padre muito cuidado
e que vai exigir de você também muita maturidade. Porque hoje, ao refletir sobre esse tema, nós vamos visitar as feridas que você traz dentro do seu coração. Que você não se assuste se durante essa homilia você se sentir um pouco incomodado, se durante essa homilia você ficar com a impressão de que tudo que o padre está falando é para você, como se tivesse só você dentro dessa igreja. E você que está em casa, que você não se assuste se você perceber durante essa homilia que o padre está falando exatamente aquilo que você está vivendo. Se isso acontecer, não fique pensando que é o padre adivinhando a sua história. É Deus utilizando as palavras do padre para falar com você, para curar as suas feridas, para curar os seus traumas. Caso você queira depois procurar essa homilia para assistir novamente no YouTube, no Facebook, ou caso você queira recomendar para alguém que não pôde vir, que não está assistindo, que não está ouvindo, é assim que você vai procurar essa homilia depois no YouTube, pelo título: Como vencer os traumas. Nosso objetivo aqui hoje é esse: ajudar você, ou pelo menos mostrar para você que existe um jeito de vencer esses traumas que você carrega. Que existe um jeito de levar uma vida mais leve, uma vida mais saudável do ponto de vista emocional, psicológico e até espiritual. O que nós queremos com essa homilia é apontar para você um caminho, para que você se decida a seguir por esse caminho, que é um caminho de cura. Talvez para vencer os seus traumas você vai demorar um tempo, mas saiba você, a cada passo que você dá, seguindo esse caminho, é um passo que vai trazer mais leveza, vai trazer mais alívio para você. Hoje nós vamos falar sobre as estratégias para vencer os traumas, mas para isso nós vamos ter que identificar primeiro o que é um trauma. Quando é que eu posso utilizar essa palavra para se referir às coisas que estão acontecendo ou que aconteceram na minha vida? A palavra trauma, ela significa ferida. E aí você já começa a perceber, porque os traumas costumam ser acompanhados de dor. Porque trauma significa o quê? Significa o quê? Eu não ouvi? Ferida. Ferida. E toda ferida, você sabe, dói. Por isso é bom, na hora do trauma, na hora da dor, você repetir essa canção e falar para o Senhor: cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir.
Não tem nenhuma outra canção na igreja que seja mais apropriada quando o assunto é trauma do que essa canção. Por isso é bom você sempre trazer essa canção na sua memória, no seu coração. E quando você estiver muito triste, canta ela. Inclusive agora, canta, cura, Senhor. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Eu disse para você que o trauma é uma ferida. Mas é uma ferida que se forma onde? Existem 3 lugares onde o trauma pode se formar, onde essa ferida pode surgir: na mente, no coração e na alma. Essas são as 3 sedes do trauma: a mente, o coração e a alma. Quais são? Na mente, no coração e na alma. Então, você pode ter feridas na sua mente, você pode ter feridas no seu coração, você pode ter feridas na sua alma. E como é que essa ferida surge, padre? Como é que pode alguém ter uma ferida na mente? Como é que pode alguém ter uma ferida na alma? Deixa eu te falar. O trauma, como uma ferida, ele precisa de alguns ingredientes, precisa de alguns requisitos para acontecer. Para que você possa chamar de trauma, é preciso que você tenha vivido uma experiência negativa. Então perceba, não existe trauma de experiência positiva, de experiência agradável, de experiência boa. O trauma sempre surge de uma experiência negativa. Alguma coisa que você viveu negativa. Amém? Amém. Essa experiência negativa tem que ser suficiente para causar dor em você. Para ser trauma, tem que ser uma coisa que dói. Por exemplo, você trabalhava numa empresa e você foi mandado embora da empresa injustamente. Isso é uma experiência negativa, sim ou não? Claro que é. Você trabalhava, fazia seu serviço direitinho e foi mandado embora, sem ter feito nada de errado. Se você saiu da empresa sem sentir nenhuma dor, sem, como dizem os americanos, hard feelings, se você saiu sem mágoa, saiu de boa, como se diz,
Nós não temos aqui uma matéria para ser trauma. Para ser trauma tem que causar dor, tem que causar sofrimento, tem que causar angústia. Então o trauma não é só uma experiência ruim, o trauma é também uma experiência de dor, de sofrimento. E o terceiro ingrediente para ser trauma é esse: é uma experiência que aconteceu com você e você não consegue esquecer. Aquilo fica vivo na sua memória. E você lembra, e todas as vezes que você lembra, você sente uma dor, como se tivesse acontecendo de novo, como se você estivesse vivendo novamente aquela cena, aquela situação. Então aqui estão os 3 ingredientes do trauma: uma experiência negativa, a dor gerada por essa experiência e uma lembrança que acompanha essa dor. A experiência, a dor e a lembrança. Só para você guardar essas 3 palavras: ingredientes do trauma: a experiência, a dor e a lembrança. Quais são os ingredientes do trauma? A experiência, a dor e a lembrança. Existem muitos tipos de traumas e existem muitas gravidades para ele. E os estudiosos, sobretudo da psicologia, sobretudo da psiquiatria, pararam para pesquisar quais são os traumas que mais doem, quais são os traumas que mais marcam, que mais machucam a vida das pessoas. E eles, entre todos, chegaram à conclusão que existem 5 traumas que são os mais dolorosos. Inclusive, quero falar para você, se você viveu ou está vivendo um desses traumas, você precisa de cuidar, porque esses traumas podem destruir a vida de uma pessoa. Quais são eles? Rejeição, abandono, injustiça, humilhação e traição. As 5 maiores feridas que alguém pode trazer no coração, na mente e na alma. Repetindo: rejeição, repita. Rejeição, Abandono, abandono, injustiça, injustiça, humilhação humilhação e traição. e traição. Os estudiosos chegaram à conclusão que quando essas coisas acontecem com você ainda na infância, elas doem mais. Então, as experiências negativas da infância, elas tendem a doer mais do que as experiências negativas da vida adulta. Porque quando você é adulto, você entende o que você está passando e você às vezes consegue processar melhor. Mas quando você é criança, a sua cabeça ainda não consegue entender o que está acontecendo. Então você sente o impacto de uma maneira muito profunda. Por exemplo, uma criança que foi rejeitada pelo pai, rejeitada pela mãe. Há poucos dias eu atendi aqui na paróquia Santos Reis uma criança de 10 anos
que já tentou suicídio, já tentou cortar os pulsos com faca. Sabe por quê? Porque ela não se sente amada pelo seu pai. É uma criança que tem um irmãozinho, e essa criança percebe que o pai só gosta do irmãozinho, não gosta dela. Então a experiência de rejeição virou um trauma, uma ferida, e essa criança, para tentar conter essa dor, com 10 anos de idade, já tentou tirar sua própria vida. Crianças que foram abandonadas, crianças que o pai ou a mãe deixaram sozinhas ou entregaram às pessoas para cuidar, criança que cresceu sem o pai, que cresceu sem a mãe. Isso pode gerar um trauma de abandono que a pessoa carrega pelo resto da vida. Pessoas que foram injustiçadas, pessoas que cresceram em um ambiente de muita injustiça. Há um tempo atrás eu atendi Dona Maria, e Dona Maria me contava que quando ela era criança, ela não entendia por quê. Ela morava na roça com sua família, uma família grande, de muitos filhos, e a mãe dela jogava todo o peso da responsabilidade sobre ela. Quando os irmãos corriam e caíam e machucavam, a mãe dela dava uma surra nela. Quando os irmãos iam para a escola e não conseguiam estudar e não conseguiam passar na prova, ao invés da criança apanhar, quem apanhava era ela. E essa Dona Maria cresceu com um trauma de injustiça que até hoje ela luta para vencer. Pessoas que foram humilhadas, e o trauma da humilhação, ele não é só na infância, na vida de jovem, na adolescência, na vida adulta. Dependendo do tipo de humilhação que você passou na vida, você vai carregar uma ferida que vai com você até o dia da sua morte. E o que dizer da ferida da traição? Mulheres traídas pelos seus maridos, namoradas traídas pelo seu namorado, mas também namorados, maridos traídos por suas esposas. A traição é também uma das maiores feridas de trauma que existem. Está percebendo como é que esse assunto ele é delicado, sim ou não? Eu vou falar para você assim, a sensação que eu tenho de falar desse assunto. Eu me sinto como se eu estivesse dentro de um matadouro e eu andando no meio de um chão todo manchado de sangue. Falar de trauma é falar das suas dores, das suas feridas, é ter que percorrer pelos corredores mais sombrios das experiências de vida que você teve. Por isso, mais uma vez, eu reafirmo o meu cuidado ao falar desse assunto. Eu expresso aqui o meu respeito e a minha solidariedade a todos os que carregam traumas, sobretudo esses 5, que eu vou repetir: rejeição, abandono, injustiça, humilhação e traição. Quero falar para você que esses traumas, eles são perigosos. Por quê?
eles marcam tanto a nossa vida, que a gente cria aquilo que na psicologia se chama mecanismo de defesa. Para você não ter que passar por aquilo de novo, a sua mente cria um mecanismo de defesa. E para cada tipo de trauma, existe um mecanismo de defesa que nós, para facilitar a sua compreensão, vamos chamar pelo nome de máscara. Todas as pessoas que passaram por traumas, elas costumam utilizar uma máscara. Amém? Amém. Então olha só, em geral, a pessoa que passou pelo trauma do abandono coloca sobre si uma máscara de ser muito possessivo. Todas as pessoas muito possessivas, em geral, já passaram por experiência de abandono e têm medo de ser abandonadas de novo. Por isso elas ficam em cima, por isso elas não dão liberdade, por isso elas não te deixam respirar, elas têm medo de te perder. É uma máscara que a pessoa usa para se proteger do trauma. Quem está acompanhando, entendendo, diga amém. Amém. A pessoa que já passou por muita humilhação, presta atenção que essa é interessante. A pessoa que tem o trauma da humilhação, ela pode, nem sempre, ela pode usar uma máscara chamada masoquismo. O que é o masoquismo? É o gosto, é o prazer de ver o sofrimento do outro. Então as pessoas que já foram muito humilhadas na vida, que carregam esse trauma, elas correm o risco de querer fazer isso com as pessoas. E elas gostam de humilhar, elas gostam de pisar e ver o outro sofrendo, porque quando ela vê o outro sofrendo, ela lembra do sofrimento que ela teve e ela fala: eu não estou sozinho. A pessoa que carrega o trauma de conviver com pessoas muito rígidas. Por exemplo, você teve um pai muito rígido, uma mãe muito rígida, pais que você tinha medo até de falar bom dia para eles, pais que você andava dentro de casa fazendo silêncio, porque até o barulho da sua sandália podia ser motivo para ser chamado a atenção. Pais que te pressionavam, que cobravam demais de você e geraram um trauma em você. Qual é a máscara que você usa? Medo. Em geral, pessoal, olha para o padre, as pessoas muito medrosas são pessoas que carregam esse trauma da rigidez. São pessoas que nasceram e cresceram numa família de tanta cobrança, uma família onde errar era tão perigoso que a pessoa tinha medo até de tentar. Dia após dia eu lido com pessoas com esse trauma, pessoas que têm trauma da rigidez e não conseguem tirar a carteira de habilitação, tem medo até de tentar. Pessoas que são tão traumatizadas na vida que não têm coragem de ir em busca dos seus sonhos, porque elas têm medo de não conseguir. Aí você diz para mim: padre, mas onde é que isso está no Evangelho? O que isso tem a ver com o Evangelho? Tem tudo a ver com o Evangelho. Olha o Evangelho de hoje. O patrão entrega 100 moedas para os seus funcionários. Um funcionário pega aquelas moedas
e consegue multiplicar 10 vezes mais. Outro funcionário pega essas moedas e consegue multiplicar 5 vezes mais. E outro funcionário não consegue multiplicar. Pega as moedas, coloca num lenço e guarda. Olha o que Jesus conta desse funcionário. Chegou o outro empregado e disse, versículo 20: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, eu guardei num lenço. Olha agora o segredo. Eu guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti. Eu tinha o quê? Medo de ti. Porque és um homem severo. Está percebendo? É uma pessoa, o evangelho de hoje fala sobre uma pessoa que carregava o trauma da rigidez. Provavelmente essa pessoa aqui cresceu numa família, tinha um pai, tinha uma mãe que cobrava demais, e essa pessoa criou medo de arriscar, de tentar, medo de dar errado, medo de apanhar, medo de passar vergonha, medo de decepcionar os pais. E esse medo, ele é tão forte que a pessoa prefere não tentar. A pessoa prefere passar vergonha de não tentar do que passar a vergonha de não conseguir. Esse é um medo que paralisa. Esse é um medo que te impede de viver e realizar seus sonhos. Esse homem, por causa desse medo, ele perdeu sua salvação. Perceba, os nossos traumas podem não só nos prejudicar nessa vida, mas podem nos prejudicar na vida eterna, podem nos prejudicar de alcançar a nossa salvação. Então, quando nós falamos de traumas, nós não estamos falando só de psicologia, não. Nós estamos falando de espiritualidade, de coisas que podem atrapalhar você, impedir você de chegar no céu. Amém? Amém. Mas qual é a minha dor? Saber que a hora que eu chego no ponto principal, já está na hora de encerrar. Mas eu vou correr aqui para não deixar você na mão. Se você identificou que você tem traumas e você deseja vencer esses traumas, quem que deseja vencer os seus traumas, diga amém. Amém. Primeira coisa que você precisa fazer, e eu vou ter que passar bem rápido por causa do nosso tempo, tá bom? Talvez em outra homilia mais para frente a gente aprofunde em cada um desses elementos. Primeira coisa, reconhecer o trauma. Reconhecer, aceitar que você tem esse trauma. Talvez, por exemplo, você foi muito rejeitado e você tem o trauma da rejeição, mas você não aceita. Enquanto você não aceitar, você nunca vai ser curado. Tem que aceitar. Aceitar que você tem o trauma da rejeição. Aceitar que você tem o trauma do abandono. Aceitar, dizer não, de fato, eu fui abandonado, eu carrego esse trauma. Aceitar que você tem o trauma da humilhação. Nossa, eu fui muito humilhado quando eu era criança. Eu passei por uma vergonha que até hoje eu não consigo esquecer. Aceitar. Segundo passo, buscar ajuda. O trauma, para você vencer, você precisa de ajuda. Ninguém vence o trauma sozinho, tá bom? Assim como quando você está com uma ferida e você precisa da ajuda de um médico, você precisa da ajuda de um enfermeiro, você precisa da ajuda de um farmacêutico, de alguém para colocar o remédio, de alguém para enfaixar a sua ferida. O trauma emocional, psicológico, espiritual, ele também demanda ajuda. Quem são as pessoas que podem nos ajudar a curar o nosso trauma?
primeiro lugar, a família. Mas se a sua família já causa o trauma em você, então a família para você não serve. Segundo lugar, amigos. Um amigo que você gosta, que gosta de você, um amigo que você sabe que é uma pessoa cabeça boa, que tem conselhos bons, esse amigo pode te ajudar. Mas se você tem um trauma relacionado a amigos, então amigos não servem. Ué, padre, se eu não tenho família que pode me ajudar, eu não tenho amigos, o que eu posso fazer? Ficam duas saídas para você. Terceira, procurar a ajuda de um profissional da psicologia. Cuidado, viu, pessoal? Tem muito profissional que faz curso de internet, 2 meses, 3 meses, e sai falando que é terapeuta. Cuidado. Se você for procurar um psicólogo, procure uma pessoa de credibilidade, uma pessoa de respeito, uma pessoa de fé, que vai te entender e ter condições de te ajudar sem prejudicar a sua fé. E a última ajuda, e para nós aqui talvez a ajuda mais importante, a ajuda espiritual. A ajuda do padre, a ajuda da igreja, a ajuda dos grupos de oração. Vai para os grupos de oração, chora lá, pede o pessoal para rezar por você, para colocar a mão na sua cabeça. Porque ali dentro da igreja, a igreja é o hospital do trauma. Ali dentro da igreja você vai encontrar ajuda para curar suas feridas. Lembrando sempre, para curar o trauma, é preciso colocar o remédio numa ferida que não está no corpo, está no coração, está na mente, está na alma. E ninguém melhor para fazer isso do que o Senhor Jesus. Por isso, convido você a ficar em pé, a colocar a mão no seu coração e a cantar mais uma vez. Depois de tudo que você ouviu a cantar, cura, Senhor, onde dói, cura, Senhor, bem aqui, cura, Senhor, nesse trauma onde eu não posso ir. Canta com fé e faça dessa canção o seu remédio na missa de hoje. Feche seus olhos e canta ao Senhor. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso